Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, já estamos no ar com mais um programa Sala de Opinião, agradecendo desde já pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa Sala de Opinião. Hoje trazemos mais um assunto para ser debatido aqui no nosso programa, um assunto cotidiano e importante nesse momento que a gente está vivendo. Vamos falar sobre direitos do consumidor. Em especial, vamos falar da Black Friday que se aproxima e trazer importantes dicas para você, consumidor, não ser lesado, não cair em pegadinhas nessa Black Friday. E para conversar comigo hoje sobre esses assuntos, eu recebo o Dr. Carlos Renato Dolfini, professor e também professor de Direito Empresarial e também advogado. Doutor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, uma satisfação muito grande, espero contribuir aí com o debate. Muito bem. Professor, Black Friday mais uma vez será um Black Friday atípico, né? Dentro de uma pandemia, algo novo sem dúvida nenhuma e que vai aí trazer muitas novidades por conta da pandemia que a gente está vivendo ainda, né? Mas que não vai deixar de acontecer, né? Não, necessariamente vai acontecer, já está programado e será aí na última sexta-feira do mês de novembro. Isso, na verdade, a origem da Black Friday ela é dos Estados Unidos, né? Ela se dá logo após o feriado de
Dia de Graça, Ação de Dia de Graça. Ação de Graça, né? E o Dia de Ação de Graça. E ele, portanto, foi importado, né, dos Estados Unidos para o Brasil e se revela um momento em que as pessoas podem ter pelo menos a opção de fazer uma compra ou adquirir aí um serviço com mais economia. Ocorre que, efetivamente nos Estados Unidos, esse tipo de desconto ele é praticado de forma bem evidente. Bem verídica, né? E verdadeiro. O que, lamentavelmente, não acontece no Brasil. Existe muita falsa publicidade, falsa propaganda, que leva o consumidor a comprar, pagando, em alguns momentos, mais caro, pelo que originalmente era aquele produto ou serviço, ou ainda comprando aquilo que não desejava comprar, sendo induzido a adquirir um produto ou um serviço sem que tivesse realmente feito aquela reflexão para fazer essa aquisição. Muito bem. Doutor, aqui no Brasil, muitos comércios já estão lançando propagandas. Eu tive no shopping recentemente, muita gente já está fazendo o seu marketing de Black Friday, mas lógico, a Black Friday ainda vai acontecer, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil. Sem dúvida nenhuma, vai aquecer o comércio nesse momento que esteve estagnado, porque a gente sabe como que a pandemia mexeu com a nossa economia, não só a nossa, mas como de todo o país. E essa Black Friday vem para dar uma mexida, né? Fazer, vamos supor, um esquenta para o Natal, nesse momento que a gente está passando, que é aquela coisa de tentar fazer a economia girar novamente, né? Verdadeiramente, a Black Friday ela se transforma em um termômetro para o Natal. Isso é efetivo e é evidente. Ocorre que, nesse ano, que é um ano atípico, em especial para a economia do Brasil, para a economia do estado de Rondônia, para a economia de Porto Velho, para a economia mundial em si, se revela um potencial mais estratégico de que haja uma venda bem elevada pelo comércio eletrônico. Ainda assim, vai haver a possibilidade do comércio físico, nas lojas, nos estabelecimentos. Naturalmente, isso vai acontecer. É muito improvável que essa data ela não seja uma data lucrativa. Se vai ser lucrativa em forma positiva do que diz respeito aos anos anteriores, nós não sabemos, em razão das dificuldades econômicas que todo mundo está sofrendo. Ocorre que, se houver uma boa perspectiva, isso é um indicativo de que, para o Natal, as vendas e o comércio vai estar aquecido. Vale lembrar que, se possível, faça a aquisição por meio eletrônico, que é uma realidade, está aí, mas com todas as cautelas devidas, principalmente para evitar aí ser levado a erro ou adquirir alguma coisa por um preço que não tem desconto algum. E um detalhe interessante, professor, é que pelos meios eletrônicos, a gente já tem observado que muitas empresas grandes aqui do nosso país, tanto no ramo de perfumaria, celulares, eletrônicos no geral, já estão com as suas promoções em andamento, já estão com ofertas em andamento, ofertas que a gente nota que não vai mudar muito na Black Friday. Então eles já deram uma adiantada, já colocaram alguns valores lá embaixo, já para o pessoal não deixar para a última hora, já ir dando uma pesquisada, né? Já existe muito aquilo. Não compre agora, espere a Black Friday, né? Exato. Ou não compre agora, espere a última Black Friday. A gente vê muito isso em propaganda de carros também, né? Isso, é muito comum isso acontecer. Veja só, o direito do consumidor, no nosso ordenamento jurídico, e aí do aspecto, sob o ponto de vista da proteção, ele é uma legislação muito boa. A diferença é que no Brasil, nós não temos um mecanismo de controle para e passo, naquele tempo, no momento que você está adquirindo alguma coisa ou comprando alguma coisa. Ou seja, naquela relação concreta que o consumidor tem com o vendedor ou com o fornecedor de serviço ou de bens. Vai se valer, portanto, do Poder Judiciário. E é aí que os maus fornecedores, os maus prestadores de serviço se valem
primeiro, da morosidade do Poder Judiciário e também vamos dizer assim, da relativização que o Judiciário faz de uma venda que seja uma venda extremamente onerosa para o consumidor, né? Levando aí, por exemplo, o consumidor a entrar com uma ação na justiça e esperar, né, muito tempo até ver essa causa decidida, ou ainda ser reparado de uma maneira ínfima ou quase inexistente. Ou seja, fazendo com que o fornecedor ou o vendedor se valha dessa situação do nosso Poder Judiciário para apostar. Ou seja, eu vou realmente praticar abusos nessa relação de consumo, porque quando vier essa punição, eu já recuperei esse eventual pagamento desse eventual dano, ou esse indenização por dano moral ou material. Diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, a punição é muito mais severa. Não só financeiramente, no que diz respeito ao dano causado materialmente em razão da aquisição de um produto ou de um serviço que foi mal prestado, mas também sobre o viés pedagógico que a legislação americana faz valer, fazendo com que os fornecedores, aqueles que estão lá nessa relação mais privilegiada do consumo, que são os fornecedores e os vendedores, tenham medo de eventualmente serem punidos. Diferente do Brasil. O Brasil, o Poder Judiciário, infelizmente, fica a crítica, ele faz uma relativização desse direito do consumidor e faz com que seja comum e até, sob o ponto de vista estratégico, boa para um mau fornecedor, um mau vendedor. Doutor, hoje aqui no Brasil a gente tem vários segmentos, várias empresas que vão aderir aí a Black Friday. Não arrisco falar todas, porque uma ou outra sempre fica de fora, mas na sua maioria a gente tem aí várias empresas. Isso falando aqui da nossa região. Só que, lógico, a gente não tem como deixar de falar que no segmento eletrônico, televisores, celulares, enfim, todo esse ramo aí é um ramo que os empresários esperam vender muito nesse momento, né? Final de ano, Black Friday, enfim, eles esperam faturar de fato. Só que aí é onde que as pessoas têm que ter calma, ver se realmente vale a pena. Isso a gente falando aqui da nossa região, porque, como o senhor falou, muita gente se aproveita desse momento para colocar um preço que não tem nada de Black Friday, não tem nada de desconto, na verdade, e é onde o consumidor tem que ficar muito atento a isso, né? Perfeitamente. Existe até um ditado, né? Tudo pela metade do dobro, né? É tipo isso. Que é justamente aumentar na véspera para depois dar um desconto maior. E isso acontece tanto nas lojas físicas, como a gente tem aqui, como também por meios eletrônicos, né? Sim, isso o que o consumidor deve fazer, ele deve estar bem decidido a comprar. Esse é o primeiro ponto que deve ser observado. Então ele não pode comprar por impulso, ele deve refletir. Ele precisa realmente disso? Se precisa, óbvio que deve então adquirir ou buscar meios pela qual possa ter esse bem, esse serviço. Ocorre que quando nós temos uma situação em que há um evento, né, que há toda uma publicidade, um momento bem esperado, né, que é justamente esse momento da Black Friday, deve ter um pouco mais de cuidado, né, para não comprar nem impulsivamente e nem pagar um preço que excessivamente não tem nenhum desconto. Ou seja, pode ser que seja até mais caro do que o valor que era praticado na média ou anteriormente. Então, deve haver essas ressalvas. Por quê? Porque essa relação de consumo, ela já nasce desproporcional. Se você for analisar, o empresário, né, que está lá nesse segmento, né, para fornecer um serviço, ou para prestar um serviço, ou para fornecer um bem, ele está numa relação privilegiada, né, para com aquele que vai adquirir esse bem ou esse serviço, né? O direito do consumidor, ele nasce e ele se justifica justamente
para igualar essa relação, trazendo lá diversas obrigações para quem está nesse segmento empresarial, em detrimento de direitos para os consumidores. Então, dessa forma, consegue deixar mais equilibrada essa relação. Por isso que o consumidor ele tem esses direitos bem preservados e, por outro lado, o empresário, de forma geral, ele se obriga a cumprir com a legislação consumerista. É que, no caso concreto, nem sempre esse direito ele é observado e preservado. Muitas das vezes, nem mesmo o consumidor sabe dos direitos que tem. Até se justificaria ter já no ensino fundamental e médio, haver uma forma de que... Uma disciplina voltada um pouquinho para isso, né? Perfeito, para que eles pudessem, para que o consumidor pudesse criar já essa expectativa acerca dos direitos que ele tem a ser preservado. Sabendo desde já que no momento que for ser um consumidor, saiba exigir não só o respeito aos seus direitos, mas também uma boa prestação dos serviços e relativamente àquilo que ele quer comprar. Então, seria necessário já fazer esse investimento já desde do início da formação do indivíduo. Isso fica bem evidente numa sociedade como é a nossa, que ela é bem desproporcional no sentido de que há uma desigualdade social muito grande. Pessoas com baixa capacidade financeira geralmente são levadas a erro mais facilmente do que pessoas que têm uma capacidade financeira maior, ou seja, que estão num status social mais elevado. E veja que eu não estou falando só de formação intelectual do indivíduo, é só observando só sob o ponto de vista financeiro. Quem está numa situação de menor poder aquisitivo, ele é induzido a erro mais facilmente uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, porque ela está lá cercada de pessoas que podem aí, eventualmente, alertá-la, ou fazer uma análise mais pormenorizada daquilo que ele vai fazer, do que ele vai comprar. Muito bem. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora. Na sequência, a gente volta com o nosso programa Sala de Opinião. Nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós.
Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando um pouco sobre a Black Friday, um pouco sobre os direitos do consumidor. Estou recebendo no nosso programa hoje o professor de Direito Empresarial e Advogado, Carlos Renato Dolfini. Mais uma vez, obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço. Professor, agora falando um pouquinho sobre os direitos e deveres, como é que são e como é que devem ser observados nas relações de consumidor? Isso aí é algo que a gente já está conversando um pouquinho sobre isso, mas quem está nos assistindo, o telespectador, ele tem que estar ciente do que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Perfeito. Olha só, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um instrumento muito positivo, né? E ele deve ser, ele está à disposição, ou ser colocado à disposição do consumidor, efetivamente no espaço físico da loja ou do estabelecimento que ele tenha essa relação de consumo. Deve ter lá um exemplar, ele deve estar lá de fácil acesso para o consumidor. Muito bem. Lá disciplina, então, diversas condutas que são vedadas por parte do fornecedor de um serviço ou de um produto. Essas condutas, elas são lá já num rol exemplificativo para que o fornecedor ou o vendedor não as pratique em hipótese alguma para não levar o consumidor a erro. São diversos regulamentos. O mais importante e o que é mais comum é a vedação de praticar uma propaganda abusiva ou uma propaganda falsa, né? Geralmente é muito comum praticar também a venda casada, né? É uma terminologia que se utiliza, né, no dia a dia. E se fala muito disso hoje, né, professor, sobre essa questão da venda casada, né? Isso é vedado. O Código de Defesa do Consumidor veda essa conduta, porque impõe de forma imperativa a aquisição de um outro produto ou de um outro serviço que originalmente o consumidor não desejaria, ou numa relação normal não compraria. Então, essas são condutas vedadas. Por exemplo, a venda de um celular sem carregador. Aqui no Brasil tem que ter, porque eu preciso de um carregador para carregar. Perfeitamente. É um exemplo. Perfeitamente. Nesse caso, veja só, aí há se você está induzindo o consumidor a erro, veja que aí não é uma venda casada, né? Ele só vai ser a venda casada se ele, na hora de comprar um celular, ele tenha que ser obrigado a comprar um carregador. Nesse caso aí, fica evidente a questão da venda casada. Agora, se o fornecedor coloca à disposição somente o celular, a princípio, eu não veria aí como venda casada. Uhum. Poderia incorrer em outra conduta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim, não saberia aqui dizer efetivamente qual seria, mas poderíamos até imaginar uma hipótese. A venda casada está lá quando você vai lá na sua relação financeira com o banco, né? Pede um cartão de crédito e o gerente obriga você a fazer um seguro de vida, por exemplo, né? Ou você vai comprar um veículo numa concessionária e a concessionária impõe a aquisição, por exemplo, das revisões automáticas ou as revisões já pré-agendadas por 3 ou tantos anos. Ou ainda, você vai comprar um produto
né, e se obriga aí a adquirir aquela garantia estendida. Isso são vendas casadas, ou exemplos de venda casada que são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas mais importante que isso, em especial em razão da Black Friday, é que o direito do consumidor veda a propaganda falsa e a propaganda abusiva. E aí, nesse sentido, vale a pena a gente refletir, de que para esse tipo de modalidade existem órgãos que vão auxiliar o consumidor na sua relação de consumo, destacando o PROCON, o próprio Ministério Público, e ainda outras empresas da sociedade civil que também circundam aí na proteção do direito do consumidor, fazendo realmente a constatação e a compilação de relações de consumo que foram lesivas ao consumidor de forma geral. Por exemplo, sites que apresentam lá quais são o ranking das empresas ou dos vendedores que tiveram maior reclamação no PROCON ou eventualmente na Justiça. Existe uma lista, um ranking para isso. Muito bem. Doutor, e sobre, já que o senhor tocou nesse assunto da questão do site, eu acho que como é importante as pessoas ficarem atentas nesse momento de Black Friday, de compra, não só de Black Friday, mas de final de ano também. A gente sabe que as vendas aumentam, não só nas lojas físicas, mas também nos sites. Como é importante as pessoas ficarem atentas a promoções, a sites, olhar cada detalhe, porque a gente sabe que as pessoas que aplicam golpes através de falsos sites, por exemplo, existe uma determinada marca X, e eu estou aqui, eu faço um site parecido com a marca X, vendo tal, faço um layout todo bonito com a marca da outra empresa, enfim, e tudo não passa de um golpe quando acontece. Enfim, existem alguns detalhes que o consumidor nesse momento, apesar de estar precisando comprar um presente, algo que ele está precisando, que ele precisa ficar atento. Também não é comprar na loucura e vou comprar, tá barato demais, porque tem aquela coisa, quando o milagre é muito bom, pode desconfiar do santo. É verdade. Então tem alguns detalhes também referente a isso, né, doutor? Sim, perfeitamente. O consumidor não pode fugir às suas responsabilidades. Seria muito fácil impor só deveres para o fornecedor, ou para o empresário que está explorando essa atividade de compra e venda e também de prestação de serviço. Então, você retirar essa responsabilidade do consumidor não é legítimo. O consumidor também tem que estar ciente das suas responsabilidades. Portanto, a pesquisa, se informar, refletir, são critérios que o consumidor deve exercitar sempre que possível. Agora, o direito do consumidor, ele parte de uma proteção maior para o consumidor. Portanto, assim, eventualmente, o consumidor pode fazer uma compra de forma compulsiva. Para isso, existe um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, caso ele tenha feito, em especial, como nós estamos falando, pela internet, ou num comércio eletrônico, ou num site, ele pode fazer valer esse direito potestativo de que é aquele prazo de reflexão. Ou seja, após 7 dias do recebimento dessa mercadoria ou da prestação de serviço, ele pode fazer a devolução e exigir a devolução daquilo que ele pagou. Ele faz a devolução do produto, exige a devolução daquilo que ele pagou com correção e juros, se for o caso. Então, é direito dele. Ele não precisa nem dar justificativa por quê. Pode ser que o fornecedor, ou o empresário, ou a empresa, exige, não, mas por que você está desistindo dessa aquisição, de comprar esse bem ou desse serviço? Eu não preciso dar nenhuma justificativa, o consumidor pode fazer exercício desse direito sem justificar. Até porque não é porque se trata de uma oferta, uma promoção, que o consumidor deixa de ter os seus direitos. É uma compra normal. Perfeito. Não está lá a saber se o produto é um produto que já saiu de linha ou que já não está mais naquela estação da moda ou porque já veio um outro
substituindo ele numa tecnologia mais avançada. Para o direito do consumidor, isso não tem nenhuma relevância, né? Então, quando se entabula esse contrato, né, entre o consumidor e o vendedor, o prestador de serviço, independentemente de ser fisicamente ou de ser por meio de um site, é importante que o consumidor saiba das suas responsabilidades e faça uma pesquisa e não compre por impulso. Você pode, eventualmente, né, ser levado a erro, mas isso, se você tomar esses cuidados e tomar essas medidas, isso vai minimizar bastante. Muito bem. Doutor, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião, falando sobre direitos e deveres do consumidor. Nosso intervalo é rapidinho. Voltamos já. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Sala de Opinião. Hoje, falando sobre direitos e deveres do consumidor e também um pouquinho, dicas sobre essa Black Friday que está chegando. Para você, amigão, não cair em cilada. Porque Black Friday tem dessas também. Final de ano, vai comprar um presente, vai comprar um item para você que você está precisando. Calma, vai com calma, pesquisa antes. Já era para você estar pesquisando. Se não está ainda, comece desde já, porque tudo começa através de uma boa pesquisa. Eu falo por mim, professor, eu tô esperando essa Black aí, eu já olhei um monte, tô atrás de um celular, mas já olhei uns sites aí, eu falei, não, vou esperar até sexta. Se não vier nada de bom na sexta, pelo menos a promoção que já está vai continuar. Eu tô mais ou menos assim, não tô errado não, né? Não, você tá muito certo. Na verdade,
O que o consumidor deve fazer é, por óbvio, pesquisar. E ele tem muitas ferramentas hoje, em especial a internet, para fazer comparação de preços. Ele pode verificar qual é a comparação do preço praticado antes da Black Friday e também agora na véspera da Black Friday. Então ele pode verificar isso facilmente. Além disso, ele pode fazer a comparação desse mesmo produto em outros fornecedores. Então ele pode fazer também essa comparação de preços, não só nos preços praticados naquele mesmo fornecedor, mas em outros que competem com ele nesse mesmo mercado, nesse mesmo segmento. E outra questão que é muito importante é verificar, por exemplo, se não há modificação do preço durante o processo de aquisição desse produto. É muito comum, em especial nas compras pela internet, no processo de aquisição ou de compra, o preço variar ou mudar para maior. Então é importante fazer o print das telas. É um processo mais demorado, mas considerando que o mercado vai ser movimentado num dia só, em questão de bilhões de reais, historicamente é assim, 2 bilhões e meio de reais num único dia, ou seja, um valor muito grande, que é movimentado na Black Friday, é importante verificar essas variações. Portanto, já que vai estar fazendo essa pesquisa, já printe as telas para considerar a eventual modificação dos valores na hora que você fecha a compra pela internet. Também é importante fazer uma análise de como está a relação desse fornecedor ou dessa empresa para com os demais consumidores de modo geral. Então, ele pode fazer essa pesquisa utilizando aí, por exemplo, sabendo qual é a sanidade financeira desse fornecedor, dessa empresa. Confiabilidade. Então, existem ferramentas que são possíveis. Por exemplo, protesto, verificar pela consulta protesto.com.br se essa empresa ela está lá sem nenhum apontamento de dívida. Isso é muito importante. Você vai comprar de alguém que está devendo para outras pessoas. Então, isso revela aí a credibilidade abalada. Você pode também verificar em sites, como é o Reclame Aqui, para verificar aí como é que está sendo a relação. Que geralmente é o mais procurado, né, doutor? Perfeito. Qual é a relação entre essa empresa e os demais consumidores no momento pretérito. Pode também buscar o PROCON da cidade para verificar se existe também alguma sanção ou, eventualmente, alguma prática que foi considerada abusiva por parte daquele fornecedor ou por parte daquela empresa. Mas isso não quer dizer só empresas pequenas, Empresas grandes também praticam esse tipo de conduta. Então, a dica é que vale para todos, Tem que ter esse cuidado com todos os fornecedores e todas as empresas, independentemente dela ser de grande porte ou de pequeno porte, se ela é nacional, se ela é internacional. Com toda certeza. Prazos, por exemplo, de entrega muito abusivos, Você compra hoje. Eu já passei Friday, por isso. Daqui 2 meses, 1 mês, vem o produto. Isso também é uma violação do direito do consumidor. Quando ela coloca um prazo muito estendido para a data dessa compra. Um prazo de entrega muito estendido. Outra fabricação de desconto para lesar o consumidor por exemplo, diminuir o preço do produto ou do serviço e aumentar o frete, por exemplo. Então, um frete inacessível ou muito alto também pode ser um indicativo de que há aí, por trás dessa relação, um embuste para lesar o consumidor. Isso é uma prática vedada. É verdade. Para quem vai comprar alguma coisa em loja física, por exemplo, não tem jeito. Se quer pesquisar, o negócio é telefonar, é bater perna. Se for comprar alguma coisa por loja pela internet, aí é muito fácil. Basta pesquisar. Se você joga no Google já, comprar tal celular, o Google já te dá lá todas as opções na internet com valores, você já consegue fazer ali uma pesquisa. O senhor falou um ponto interessante que na decorrência da compra, o valor pode mudar. E isso é algo que eu vejo que as pessoas reclamam muito. Por quê? Quando a pessoa vai procurar um determinado produto, ela acha o valor lá, tal, comprar. Aí quando ela começa a realizar todo o processo da compra, o valor muda. Por quê? Aquele valor que estava inicialmente lá colocado, valor à vista,
Aí vai lá a parcela, por exemplo, R$700, R$800 a mais é adicionado no valor. E isso é uma coisa que o consumidor tem que ficar atento também. Não tem nada de errado, mas tem que ficar esperto, porque depois não, porque era outro valor e tal. E aí ele vai reclamar por uma coisa que não tem o que reclamar, foi falta de atenção do consumidor. Em tese, não há nenhum problema em você onerar o crédito, né? Por exemplo, se você vai comprar à vista, você tem desconto. Aliás, quem compra à vista necessariamente deve ter desconto, né? Quem compra a prazo, quem está concedendo crédito, pode eventualmente colocar o custo desse financiamento, vamos dizer assim, para aquisição por parte do consumidor nas parcelas. Isso é legítimo. O que não pode acontecer é você oferecer um produto por um valor e depois de iniciado o processo de aquisição, esse valor mudar. Isso não pode acontecer. Essa conduta é uma conduta vedada. E isso ocorre, por exemplo, quando faz a aquisição de passagens aéreas. Você inicia a aquisição, é muito comum você iniciar a aquisição de uma passagem aérea por um valor e quando você vai concluir, o valor dessa final, passagem já aumentou. Por quê? Porque já foram vendidos os números de assentos daquele voo, por ocasião daquele momento que você está adquirindo. Essa conduta também é vedada. No meio do processo de compra, de aquisição, o vendedor não pode alterar o valor do produto, ou do serviço que ele está prestando. Aí é onde entra aquela dica que o senhor falou, printa a tela, registra, né? Exato. É muito comum, e agora em especial em final de ano. Sai um pouco da Black Friday, embora as empresas de aviação também estejam com certeza. A gente, imbuídas dessa... nas redes sociais a gente já está vendo Black Friday, viaja para tal lugar, portanto, já está todo mundo... Tem que ter muito cuidado para verificar se não vai haver alteração desse valor no processo de aquisição, porque ele é demorado, Ele gera aí um lapse time, durante a aquisição, que pode levar aí a duração de alguns minutos, que eventualmente pode mudar o preço. Então tem que ter muita atenção nisso. Às vezes a pessoa passa o cartão lá, insere os dados, faz a compra e é um valor bem superior àquilo que ele tinha visto no início do processo de compra. Então é muito importante ficar atento a isso. Doutor, o senhor estava falando sobre a questão dos direitos do consumidor em relação à troca. Simplesmente não gostou, ele pode trocar, isso é um direito. A gente falou em relação à questão dos sites, mas é lógico, a gente tem que deixar claro também que isso vale para as lojas físicas também. Você foi numa loja, comprou um eletrodoméstico, comprou uma roupa, enfim, fez uma compra, por algum motivo você não quer mais dentro do prazo, lógico, tem um prazo para isso. 7 dias, doutor? Chama de prazo de reflexão. Isso. É 7 dias mesmo? Exatamente, 7 dias. Da data do contrato, isso, ou da efetiva aquisição, ou da prestação de serviço, Você passa a contar a partir da entrega, enfim. Vai ter alguns critérios para você analisar. A lei fala que é da data do contrato, mas, por exemplo, você compra, nós estamos aqui em Rondônia, compra um produto num site, ele vai chegar aqui depois de 20 e tantos dias. Então já foi o 7? Já não foi. Tem mais como. Não, então é da prazo da entrega. Então, o caso concreto que vai dizer para nós... Existem alguns agravantes, quando vai começar a fluir esse prazo. Agora, veja só, é possível fazer o exercício desse direito de arrependimento? É possível, mas o consumidor não pode usar aquele produto, mal utilizar aquele produto, ou, por exemplo, um produto que se perece com a utilização, ou que ele é consumido pela utilização. Então, não é possível haver, eventualmente, a condição de exercer esse direito de arrependimento. Então, uma vez preservado... Porque aí já é querer agir de má fé, no caso. Exato. Uma vez preservado, é possível, sim, fazer o exercício desse direito. E também ficar atento, já que nós estamos no direito de arrependimento, também ficar atento aos vícios do produto ou do serviço que é prestado. O Código de Defesa do Consumidor impõe esse dever ao fabricante, e aquele que representa o fabricante, que no caso é a empresa que fez a intermediação da venda. Então ela também é responsável pela sanidade desse produto, pela prestação de serviço, independentemente desse prazo. Nós chamamos de prazo de garantia. Então a lei impõe ao fornecedor e ao vendedor essa obrigação. Então é possível fazer valer esse direito, mesmo depois de já estar utilizando
o bem ou o serviço, desde que ele apresente vícios que eram vícios ocultos, que não puderam ser identificados por ocasião do processo de compra, do processo de consumo ou do processo da prestação de serviço. Muito bem. Doutora, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. É rapidinho, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre Black Friday, sobre pegadinhas para você, consumidor, não cair nesse momento de compra e também estamos falando sobre direito do consumidor. Hoje estou recebendo aqui o Dr. Carlos Renato Dolfino, professor de Direito Empresarial e também advogado. Doutor, último bloco, eu acho que a gente podia fazer uma reflexãozinha de tudo que a gente falou e deixar um pouco mais claro que o consumidor, como o consumidor deve se proteger para não cair em pegadinhas nesse momento de compra. Afinal, a gente já falou aqui que tem que ser feita uma pesquisa, tem que ir com calma, não comprar a primeira coisa que vem, fazer uma boa pesquisa mesmo. Mas são essas e outras dicas que o consumidor tem que ouvir, tem que prestar atenção para de fato não cair numa pegadinha nesse momento de Black Friday. Porque depois que foi, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Pois é, em especial, considerando o momento econômico que nós vivemos, né? Exato. Então, ninguém aqui está contra essa data, né? Ou contra esse movimento
né, que é o movimento da Black Friday. Eu acho que ele é legítimo, né, embora não seja original do Brasil, ele já pegou, né, a nossa sociedade já... O nosso marketing já trouxe. É isso, absorveu isso e já deu uma roupagem nossa também, brasileira, para isso, né? E é interessante, aquece a economia, as pessoas também adquirem aquilo que necessitam, ou seja, se satisfazem, né? Isso é o mais importante. Agora, ponto a ponto, caso a caso, o consumidor deve fazer uma avaliação mais criteriosa e não comprar por impulso. Deve ficar atento, né, àquelas propagandas que oferecem muitas vantagens, porque, repetindo, né, no momento econômico que nós vivemos, essa vantagem excessiva pode se transformar, na verdade, né, num embuste, né, ou seja, numa lesão, ou induzindo esse consumidor a erro. Pode, por exemplo, entrar num site aí que venda somente, por exemplo, com emissão de boleto. Deve suspeitar. Por quê? Porque só essa opção de pagamento. Num tempo de modernidade que estamos hoje, né? Então, por que só essa forma de pagamento? Então, isso tudo deve ser ponderado para que para que o consumidor, então, tenha um respaldo maior. E, eventualmente, né, o consumidor pode buscar informação, um aconselhamento, né, com os profissionais indicados, né, um advogado, né, o próprio representante do PROCON, né, também, de uma forma geral, a própria OAB, que tem uma comissão específica para o direito do consumidor, só buscar fazer uma pesquisa na página da internet, você vai encontrar informações acerca de uma relação comercial menos onerosa e que seja justa e legítima. Na pior das hipóteses, sentindo-se lesado, busque um profissional de sua confiança e provoque o poder judiciário. Eventualmente, pode resolver o problema e denunciar. Se sentir lesado, procure os órgãos de proteção ao consumidor e apresente a denúncia, apresente a queixa, apresente essa representação para que esses acontecimentos não mais se materializem, né? Com certeza. Doutor, isso é uma realidade hoje, muita gente ainda tem medo de comprar pela internet, isso é um fato. Uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não tem aí muito costume de mexer com a internet, não vou comprar pela internet, porque eu tenho medo de ser lesado, cair em golpe, enfim, isso ainda existe. De fato, os golpes também existem. Mas é aquela coisa, é pesquisar, às vezes, eu não tenho um órgão para procurar, eu não sei quem procurar, pergunta para um amigo que entende um pouquinho mais da situação. Que eu entendo um pouquinho, quando eu desconfio muito, eu mando para um amigo meu que é de sistemas, e digo, é cilada, Bino? Aí ele, não, esse aí tá bom. Não, esse não é não, tá vendo aqui, ó, aí ele faz algumas coisas lá, mas lógico, não precisa nem ser o profissional, às vezes a pessoa só de olhar ali, ela consegue ver que é um golpe, então acho que não custa nada a gente perguntar antes de fazer uma compra para um parente, para um amigo, às vezes que entende um pouquinho mais que a gente, isso vale para todo consumidor, vale a pena a gente se informar um pouquinho mais para evitar de cair num golpe, né, doutor? Sim, a busca pela informação é muito importante, e as pessoas estão aí para praticar crimes, né? Em especial nessas datas específicas. Então, se tem alguma dificuldade nessa interação virtual, peça para alguém de sua confiança para fazer uma avaliação, para saber se está adquirindo um produto idôneo, né? E também se relacionando com uma empresa que tenha credibilidade. Isso é importante, né? Se tiver dúvida, é melhor não fazer nada. É melhor não realizar essa aquisição, não realizar essa compra e, eventualmente, relatar esse ocorrido, esse fato, aos órgãos de controle de proteção ao crédito. No mais, se tiver convicto, se tiver feita uma pesquisa, principalmente, se tiver condições financeiras de fazer, faça a aquisição. Isso é bem positivo para todos, né? E também para o setor empresarial, para a economia e para a sanidade das contas públicas, né? Porque uma parte disso se reflete em tributos, né? E, enfim, gira a economia e todo mundo fica tirando proveito positivo dessa relação. O que não pode fazer é deixar de ter os cuidados necessários e pensar que, por ser consumidor,
qualquer alegação vai ser tida favoravelmente a ele. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem que ter ciência, né, e consciência das suas responsabilidades. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor ele é um meio, um instrumento de proteção, né, que deve ser valer. Agora, grande parte desses direitos que estão lá para serem observados e cumpridos, também perpassa pela atuação do consumidor. Então ele tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito discernimento e, se sentindo lesado, deve buscar a sua proteção e buscar o ressarcimento eventualmente. E lógico, já que a gente está falando de cuidado, doutor, ainda estamos em uma pandemia. Você que vai comprar alguma coisa nessa Black Friday, você que vai comprar alguma coisa em uma loja física, vai bater perna, enfim, vai aí em um lugar da sua região, cuidado, os cuidados continuam. Além desses que nós falamos aqui, tem o uso de máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento. Esse é um detalhe que eu estou curioso e eu quero ver como algumas lojas aqui na nossa região vão fazer esse controle, doutor, porque a gente viu ano passado a Black, aquele monte de gente, por exemplo, entrando em algumas lojas, enfim, lógico que esse ano vai ter que ter um controle. Estamos numa pandemia, o vírus está aí, infelizmente ainda tem gente morrendo, o vírus continua se alastrando em uma proporção menor, mas ainda está entre nós, então ainda estamos em uma pandemia, a Black vai acontecer, mas o vírus está aí. E aí entra esse cuidado também, né, doutor? E é um bom momento, né, para o consumidor fazer uso do comércio eletrônico, né? Exatamente. Porque a partir das 23 horas e 59 minutos da quinta para sexta, começou. Pelo site já pode comprar. Já pode comprar. As lojas fisicamente vão abrir às 8 ou às 10 da manhã, dependendo. Muitos sites já fizeram o cronômetro lá, já para chegar na Black Friday. Assim, é mais uma razão, né, para fazer essa compra, eventualmente, pela internet. Agora, se não tiver como ficar em casa, né, se não tiver outra alternativa, pode se locomover, se buscar fisicamente o comércio, essas lojas, mas com todos os cuidados, né? De preferência, leve o seu próprio álcool, né? O álcool em gel, né? Sempre usando máscara e respeitando o distanciamento social entre as pessoas que estão lá no interior desse estabelecimento e também com a restrição, né, dos familiares, né? Eu sei que é difícil, né? Mas se puder ir sozinho, melhor, né? Não leve criança, nem as pessoas de mais idade, né? Para fisicamente se fazerem presentes nessas lojas, porque fatalmente terá aglomeração, né? E nesse caso, prefira fazer, então, tomando esses cuidados ou fazendo uso aí do comércio eletrônico ou comprando pelos sites. Doutor, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria agradecer pela presença novamente do senhor aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa Sala de Opinião. Eu que agradeço a presença mais uma vez. Fica aqui a satisfação muito grande de participar e espero que de alguma forma tenha contribuído para esse debate. E só pedindo, né, para que o consumidor, nesse dia, na Black Friday, faça uma compra consciente e pesquise. É importante que faça valer os seus direitos, mas mais importante ainda é saber quais são esses direitos. Muito bem. Hoje eu conversei com o advogado e o professor de Direito Empresarial, Dr. Carlos Renato Dolfini, agradecendo novamente ao senhor doutor e também a você pela sua audiência. Lembrando, o Black Friday está chegando, vai com calma, se for comprar, pesquise e compre com segurança. Muito obrigado pela sua audiência. A gente tem um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá!
Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC.